Fala galera, vamos para uma palavra da semana. E essa palavra ela tem como tema: eu não posso parar, eu preciso avançar. Estamos vivendo um tempo, queridos, de pandemia, tempos de angústia, tempos de depressão, e às vezes nós queremos parar, queremos desistir, mas eu quero te encorajar com dois exemplos. Quero te encorajar com o exemplo de Noé e com o exemplo de Neemias. E não saia daí, porque no final eu tenho algo para te dizer. Quero te dar 3 passos para que você não pare. Passos esse que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Falando de Neemias, querido, Neemias, ele teve uma missão. Ele desejou reconstruir Jerusalém. Neemias tinha uma missão das mais difíceis, com certeza. E o povo tentou de todas as formas barrar Neemias. Se nós pegarmos lá no livro de Neemias, no capítulo 4, nós vamos ver tudo o que aconteceu. Pessoas desencorajaram Neemias, pessoas tentaram entrar na equipe ali para atrapalhar. Neemias construía e o outro vinha e derrubava. Neemias fazia e as pessoas iam diante dos governadores e falavam que Neemias estava tentando fazer algo para se promover. E Neemias só queria cumprir o chamado do Senhor porque ele estava ligado no Senhor, ele entendia a vontade do Senhor. Se você pegar a história de Noé, querido, Noé teve uma missão. Deus vira para Noé e fala: Noé, construa uma arca que virá um dilúvio. E essa construção dessa arca não é um simples barquinho, não é uma simples balsa, não. É um barco, querido, comparado hoje a um navio de carga, um navio grande, falando de aproximadamente 150 metros de comprimento. Um barco gigante. E Noé aceita aquele desafio porque ele estava ligado no Pai. Noé era corpo e estava ligado na cabeça. E Noé então começa a reconstrução. Quantas pessoas passaram diante de Noé enquanto ele construía aquela arca e falaram: Noé, vamos parar, Noé, vamos jogar uma bola. Ei, Noé, vamos parar, Noé, vamos para casa, vamos tomar um café. Noé, isso não vai dar em nada. Noé, esse projeto não tem nada. Noé, esse projeto não vai dar certo. Pare, Noé, desista. Quantas vezes, querido, as pessoas não chegam na minha vida e na tua vida e dizem: isso não vai dar em nada. Pare que isso não vai dar certo. Não vai porque não tem como dar. Ei, querido, quando você está ligado em Deus, você entende o propósito. E quando você entende o propósito, ninguém pode te parar. Esses 2 homens não pararam e eu aprendi 3 lições com esses homens. 3 lições que mudam a vida, que vão mudar a sua vida. A primeira dessas lições, querido: você precisa ser uma pessoa perseverante. Você não pode parar, você precisa perseverar. Temos o ponto 2, querido. Esteja disponível ao chamado de Deus. Se você pegar em 2 Pedro, no versículo 1 ao 10, está escrito assim: portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Querido, se você olhar aqui, não está falando para você parar, está falando para você se empenhar. Então, se empenhe ao seu chamado. Você foi chamado e você não pode parar. E o terceiro e último ponto, que na minha opinião, querido, é o mais importante: tenha uma vida de oração. Certamente, Deus falou com Noé e falou com Neemias, porque eles eram homens de oração. E certamente eles não pararam porque eles estavam ligados no Pai. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. O corpo não consegue se relacionar com a cabeça se não houver diálogo, se não houver comunhão, se não houver entendimento. E o diálogo, a comunhão e o entendimento vêm através da oração. Então tenha uma vida de oração, querido. Não deixe de orar. Orar não é uma questão de eu quero ou eu não quero orar. Orar é uma questão de sobrevivência. Você precisa orar para sobreviver. Você precisa respirar para sobreviver. E orar é igual. Um cristão que não ora, ele é um cristão morto. Uma igreja que não ora, ela tem uma cabeça paralítica, uma cabeça genial que quer fazer grandes coisas, mas não consegue, porque o corpo não executa. O nosso corpo, ele executa aquilo que a cabeça pensa. Certa vez, eu lembro que eu estava jogando bola. E eu lembro quando eu era ainda menino, com 18 anos de idade, a minha cabeça pensava e eu executava. Mas agora, recentemente, eu estava em um retiro aqui da igreja.
E como eu lembro que a cabeça pensou, corre, mas o corpo não deixou eu correr. O corpo parou, porque o corpo não estava em forma. Isso acontece muito na vida espiritual, querido. O seu corpo precisa estar em forma. E para ele estar em forma, você precisa ter uma vida de oração. Quer ser abençoado? Quer não desistir? Quer não parar? Ore, querido, ore. Eu posso te dizer que 100% dos jovens, 100% das pessoas que nos procuram, pastor, eu desanimei, pastor, eu parei, é porque elas esfriaram espiritualmente. Então se aqueça, ore, querido, busque a Deus acima de todas as coisas. Tem uma frase, querido, tem uma frase muito especial de Martim Lutero, e eu quero compartilhar essa frase com você. Essa frase ela diz assim: assim como o trabalho dos alfaiates é fazer roupa, e o trabalho dos sapateiros é remendar os sapatos, o trabalho do cristão é orar. Martim Lutero. Então, querido, entenda isso. Ore acima de todas as coisas. Se você tiver esses 3 pontos, uma vida de oração, ser perseverante e entender o seu chamado, você não vai parar. Essa é a minha dica. Avance, que Deus tem o melhor para você.